Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou a Elis, esse é o Nerd Sem Frescura. Hoje vamos falar sobre um teste de coragem, o segundo livro da Alta República de Star Wars. Bora lá? Antes de começar o vídeo, por favor, deixa aquele like, fortalece bastante e ativa o sininho de notificação e se inscreve, claro, né? Para que o YouTube entregue os meus vídeos para vocês, se você gosta de assistir os vídeos aqui, né? Se você não gosta, daí passa reto para o próximo que você gostar. O YouTube é enorme e tem espaço para todo mundo, né? E bom, gente, hoje nós vamos falar sobre a teste. Deixa eu ver se vai focar, pera. Gente, eu usava tanto esse negócio de foca, não foca, e a gente vê que realmente... Olha só, essa aqui é a capa, né? No caso, a minha capa em preto e branco, porque o Kindle não tem cores. Mas, aqui na capa nós temos os personagens principais. O nome do livro é Um Teste de Coragem e foi escrito pela Justina Ireland. E ela já escreveu outras obras dentro do universo Star Wars. Então, assim como Charles Soule, ela já tem uma certa experiência aqui nesse meio, né? Esse livro tem uma classificação indicativa infanto-juvenil. E é importante nós nos atentarmos à classificação indicativa. Acho que eu nunca falei isso aqui, mas assim, eu sou da área de linguagem, literatura. E uma coisa que é importante quando a gente vai analisar uma obra é você se colocar no lugar daquele público-alvo, certo? Aqui eu tenho um livro que ele é mais voltado para o público infantil, então eu tenho que encarar a história como se eu fosse aquele público-alvo. Eu não posso esperar grandes revelações ou histórias muito profundas, afinal, ele é um livro voltado para o público infanto-juvenil, certo? Essa é uma coisa que rola muito preconceito dentro da própria academia, tá, gente? Coisas que foram feitas para entretenimento, obras voltadas para entretenimento e o que é grande literatura. Logo de cara, no primeiro capítulo, nós já somos apresentados a personagem principal deste livro, que é a Vernestra Rowe. Essa personagem também tem o apelido de Vern, só que ela não gosta muito, tá? Porém, nós vamos chamá-las de Vern mesmo assim. Desculpa, Vern, mas é muito mais fácil que falando Vernestra, né? E ela é uma Myriliana, ela é uma cavaleiro Jedi e é muito legal porque ela é meio que uma prodígio dentro da Ordem Jedi, tá? Ela se graduou como cavaleira Jedi aos 15 anos, então... Pelo menos de tudo que eu li, que eu já vi de Star Wars, eu acho que essa é a personagem mais nova que eu já tinha visto assumir o manto de Cavaleiro Jedi com a cidade, tá? Porque assim, o Anakin era considerado um prodígio, mesmo tendo começado a treinar tarde, e ele se graduou, se não me engano, aos 19 anos. O Obi-Wan, acredito que aos 25. Então ela é a antiga Padawan do Stellan Gius, que é um personagem que foi apresentado lá em Light of the Jedi, tá? Só que a primeira missão dela é uma missão de babá, literalmente isso, tá? Ela foi designada para supervisionar a filha de uma senadora que se chama Avan em um posto avançado chamado Port Hayolip. E aí a gente é apresentado a Avan. Era filha dessa senadora, o nome da senadora é Jira Starros. Gente, essa personagem é muito divertida, ela é uma humana. O local em que ela nasceu foi no Hosnian Prime, aquele sistema que é destruído lá no episódio 7, né? Ela era uma inventora genial, manjava muito de droid, de ciência, tudo ela quer resolver com ciência. E ela tem uma certa obsessão por cristais Kyber. Junto a ela, nós também temos uma droide com programação feminina chamada J6. Essa é uma droide de protocolo, tá? Foi designada para cuidar da Avon. Só que a Avon é tão inteligente, tão gênia, assim, que ela mexeu nos protocolos dessa droide, então ela acaba sendo bem mais autônoma. E, na verdade, ela é uma droide... Caramba, eu tô lembrando a palavra em inglês, porque eu li o livro em inglês e não tô lembrando a palavra em português. Tipo guarda-costas. Ela é bodyguard. Ela é uma droid guarda-costas. Então, ela tem um protocolo de segurança, né? Ela não é só uma babá, ela consegue ser bem útil quando é necessário.
Então essas são as duas personagens que a gente conhece. A gente também conhece o Imri Cantaros, que era um padawan alto, que empunhava um sabre de luz azul, que era uma pessoa super gentil, super atenciosa, né? Mas vai acontecer alguma coisa que eu vou falar aqui pra vocês e que vai balançar um pouco com as emoções desse padawan. E por fim, nós temos um outro personagem chamado Honesty Weft, que era um humano, filho de um embaixador chamado Jonan West. E ele é um menino que também é bem bonzinho, assim, até meio tímido de início, mas também vai acontecer uma coisa que vai fazer com que essa galera toda aqui se junte, certo? Então, a história começa com a Vernustra e a Avon e o Imri e a J6 indo para uma nave chamada Steady Wing em direção ao Starlight Beacon, que é aquela estação espacial que eu falei para vocês no último vídeo, no vídeo de Light of the Jedi. Eles estão nessa nave. É interessante que logo de início a gente sabe que o grande desastre já aconteceu, que eles já sabem da existência dos Nihil e tudo mais, mas ainda não tinha acontecido a inauguração do Starlight Beacon, né? Então eles estão indo até o Starlight Beacon. E aí o que acontece? Essa nave sofre um atentado dos Nihil. Isso não é falado logo de início, tá? Mas a gente que leu Light of the Jedi, nós conseguimos inferir isso na hora. E aí, tipo, é um clima bem tenso no início, né? Porque eles estão conversando sobre esse assunto, falando como é perigoso viajar pelo hiperespaço. Inclusive, há trechos em que eles precisam viajar a subluz e tudo mais. E, de repente, a nave se parte toda. E eles só conseguem sobreviver porque o mestre Douglas... Na verdade, Master Douglas, né? Mas a gente vai falar Douglas mesmo. E eu fiquei imaginando, gente, o Douglas, que é o meu amigo, também é co-roteirista aqui do canal, com roupa de Jedi. Douglas, é nóis. E o mestre Douglas, ele se sacrifica mesmo para salvar as crianças, né? Então, as crianças conseguem entrar em um transporte graças a ele. Só que nesse transporte não tem comunicador, não tem computador de bordo que eles possam saber onde eles estão, nem nada do tipo. E o Douglas, ele é o mestre do Imri, tá? Isso é bem importante para a narrativa. E o Imri, ele tem uma habilidade de ser mais sensitivo às emoções das pessoas e tudo mais. E a vida em geral. Com essa habilidade que eles conseguem chegar, né, até uma lua florestal chamada de Weevil. E embora haja bastante diferenças com Endor, dá pra gente comparar, tá? Porque é uma lua florestal que tem uma certa população nativa, só que não tem nenhum tipo de ocupação humana, né? Endor tinha a base do Império e tudo mais, em Weevil não tem nada. E aí você me diz, caramba, como que eles vão sair dali? Eles não têm comunicador. Se é uma lua que não tem humanos ou humanoides ou seres sencientes, como que eles vão ter tecnologia para conseguir consertar o transporte ou entrar em contato com alguém? De início, eles começam a entender como que funciona aquele lugar. Então, eles percebem que esse planeta tem uma chuva bem ácida. A J6 consegue proteger as crianças, né? A Avon. Gente, toda vez que eu li a Avon, eu pensava na marca de maquiagem Avon. A Avon e o Honesty, tanto a Vern quanto o Imri, automaticamente utilizavam a força para que os pingos não chegassem até eles. Então eles conseguem localizar uma caverna. Para isso eles movem uma pedra que está tampando esse local. E aí eles têm que ficar ali quando chove, que é basicamente todo dia à noite. Então eles começam meio que estudar o local. Descobrem, por exemplo, que por conta da água ser ácida, a água potável está nas frutas. E isso é bem interessante, né? Porque cada um tem uma função ali. Eu achei que o Honesty foi o que teve menos, ficou mais apagadinho, mas a gente cria um carisma muito grande pelos personagens. Então a gente vê a Vern como uma personagem bem centrada, né? Ela acaba sendo meio que a mãezona ali da galera, porque
além dela ser mais velha, que ela tem 16 anos nesse período, ela é a Cavaleira Jedi que está ali. Então, ela toma essa responsabilidade de cuidar das crianças para si. E aí, logo que a gente chega em Weevil, o Honest começa a perceber que tem algumas coisas estranhas, tal, mas ele não fala nada, porque de início ele tá muito acanhado pela perda do pai. E como eu falei, a morte do Mestre Douglas é uma coisa que afeta muito o Imri também, né? E depois ele comenta que acha que viu alguém e tal, e a gente chega no momento de ação dentro de Weevil, tá? Então assim, o que acontece? A nave, a Steady Wing, tinha sido sabotada pelos Nihil, tá? Até aí a trama bem previsível, mas embora seja previsível, é muito divertido. E aí ela foi sabotada pelos Nihil e como saiu um transporte dali, eles vão atrás para poder terminar o serviço, beleza? Só que a galera que tá ali, né, que os sobreviventes, eles conseguem ver os Nihil antes deles. Eles até fazem meio que um plano de ataque, porque eles têm um transporte que tá inutilizado, porque aquela pedra que eles precisavam tirar para entrar na nave acertou o transporte deles. Mas como o Imri está sendo muito tocado pelo lado negro, ele está sofrendo muito e tudo mais, e o Honest também, ele tem essa habilidade empática, ele acaba utilizando da própria raiva, do ódio, da dor do Honest para tentar confrontar os Nihil. Quando a gente fala de confrontar, é matar mesmo, tá? E outra coisa que é interessante nesse período é que a gente vê também a genialidade da Avon com os droids e tudo mais. Então, tem um momento que eles estão precisando encontrar algumas coisas, não conseguem, eles estão andando há horas e ela tira um droid da bolsa e coloca esse droid pra procurar e fica todo mundo, nossa. E é bem legal também porque ela é toda cheia dos equipamentos. Eu amei a Avon, é uma personagem bem interessante. Embora ela tenha um trauma de ter sido sequestrada quando ela era criança, ela não compactua com a ideia de matar, tá? Principalmente porque nesse sequestro os tios dela mataram a galera que a sequestraram, porque ela é filha de senador, aquela coisa toda, né? E ela se sentiu mal com isso, então quando ela vê tanto o Imri quanto o Honest indo por esse caminho, ela fica muito preocupada. A J6 também percebe as emoções deles e alertam a Avon, né? E assim, é bem legal de ver. Outra coisa interessante também, que nesse período quando eles estão explorando, a Vernustra, ela acaba mostrando que ela tem um sabre de luz diferenciado. O sabre de luz dela, na verdade, é um light whip, ou seja, um chicote de luz. E modificações, ela deu a entender que modificações não são muito bem vistas ali no período da Alta República e que os chicotes de luz são vistos como algo do lado negro. Só que a própria força a guiou para isso. Tanto que o Imri, quando vê, fala, nossa, mas quem tem chicote de luz são as Irmãs da Noite, né? E ela fala, não, mas os Jedi também usaram durante a Guerra Sith e tal. Enfim. E aí, voltando agora na questão do Imri estar embebido ali pelo lado negro e tudo mais, um dos motivos, além da morte do mestre dele, é que ele é uma pessoa que não tem muita autoconfiança nem nada do tipo, e o mestre dele era a pessoa que acreditava nele e tudo mais, então ele começa a acreditar que ele não vai ser um Jedi e tudo mais. Ele também sente inveja da Vern com esse sabre modificado, porque ela é só 2 anos mais velha do que ele, mas ela já é Cavaleira Jedi, ela é uma super prodígio, e ele tá lá sendo um padawan ainda, só faltou ele falar, ela tô toda fazendo todas essas coisas, ainda tô comendo terra. E também tem umas criaturinhas que ficam ali pela lua, e ele adota uma que fica com ele, gruda nele, ele colocou o nome de Cheery até. E os Nihil matam o Cheery. E aí o moleque fica louco, né? E, enfim, só que tanto a Vern quanto a Avon vão impedir que o Honest e o Imri matem esses Nihil, tá? O Imri chega a usar o lado negro, ele usa o Force Choke. E
enforcamento da força. Mas eles conseguem derrotar os Nihil e tudo mais, né? Conseguem capturar, não matam e levam a julgamento para a República, certo? Outra coisa que é importante é que a Avon, sendo genial como ela é, consegue consertar ali os comunicadores, manda um aviso pra galera e tal. E aí eles são resgatados. E uma coisa que é muito legal é que eles são resgatados pelo mestre Skir e vão para a inauguração do Starlight Beacon. É bem legal, os personagens são super cativantes. Uma coisa que é interessante é que a Vernustra toma o sabre de luz do Imri. O tempo todo ele tá tendo um problema, na narrativa toda ele tá tendo um problema com o sabre de luz, que ele não consegue resolver e tal. E ele não resolve e depois ainda quebra. E a Avon meio que fala, eu posso ficar com seu sabre e tal. Lembra que eu falei que ela se interessa por cristais Kyber? E ele fala, não, o sabre nem tá comigo, tá com a Vern, não sei o quê. E dá a entender de que a Avon meio que surrupiou o sabre do menino. Eu acho que ela vai começar a fazer experimentos com cristais Kyber para serem utilizados como arma não só pelos Jedi, então talvez a grande precursora aí da Estrela da Morte seja a Avon, tô só especulando. O Douglas acha que ela vai consertar e vai começar a mexer com sabres modificados e ajudar a galera. Quem sabe? Mesmo que ela não seja Jedi, né? Ela é um gênio. Uma coisa que eu achei muito legal é que no final a Vernustra tá se sentindo bem culpada por não ter conseguido ajudar o Imri, por ele ter acessado o lado negro da força e tudo mais. E o mestre Skir sugere para ela, então por que você não o toma como seu padawan? Ela pensa sobre o assunto, conversa com ele e o toma como padawan. Então com 16 anos, a Vernustra é uma Jedi Knight, uma cavaleira Jedi, que já tem um padawan. Isso pode, tá, gente? Anakin e Ahsoka, beleza? E é bem interessante pra gente poder descobrir como que vai ser a dinâmica disso no futuro, tá? Então, gente, eu adorei o livro, achei super divertido. Nossa, de certa forma, eu me empolguei mais lendo do que Light of the Jedi. Embora a história de Light of the Jedi seja mais profunda e tal, porque a escrita é muito fluida, muito gostosa de ler. A Justina Ireland manda muito bem, de verdade. E assim, é um livro que te prende. Quando eu tava chegando no finalzinho, eu lembro que eu fui ler um último capítulo antes de dormir e acabei terminando o livro todo. Os personagens são muito cativantes, a gente ama a Avon, ela é a personagem mais legal, na minha opinião. O Honesty com a fofura dele, o Imri também, que de uma pessoa doce, ele começa a ser tomado por aqueles sentimentos e você fica tipo, não vai pro lado negro, não. Tem até um momento que ele fala, né, nossa, acho que faz séculos que ninguém cai pro lado negro, eu não quero ser o primeiro. E eu fiquei com vontade de pegar o Imri no colo e cuidar, porque ele era super subestimado pelos outros padawans e tal. E o mestre Douglas acreditou nele, então por isso que ele criou esse vínculo tão forte com o mestre Douglas. E é um livro que ainda é de apresentação. No finalzinho a gente tem um capítulo inicial de Race to Crash Point Tower, que é um livro que vai sair lá pro meio do ano, mas eu não li porque eu não quero pegar spoiler nem nada. Mês que vem tem Into the Dark, pela Claudia Gray, mas eu não sei se eu vou conseguir ler tão rápido, porque esse livro, além de ser infantil, pegou o finalzinho das minhas férias. Agora eu não estou mais de férias, então não sei quando lerei. Mas assim que eu ler, nem que seja bem depois do lançamento, eu venho contar pra vocês o que eu achei. Eu tô gostando muito da Alta República. É legal ver novos poderes da força, ver novos personagens que são bem cativantes, né? E tô com todo o otimismo para essa nova fase, que começou super bem. Então é isso, esse é o review de hoje. Acredito que quem ler a Test of Courage vai se divertir muito, vai se emocionar. Rolou uma lágrima na hora que a Vern tomou o Imri como padawan, confesso. E eu acho que vocês vão gostar demais do livro, recomendo. E é isso, gente. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência. A gente se vê, é nóis e tchau!